Olá, galerinha do 8º ano. Hoje nós iremos dar continuidade ao nosso capítulo que fala sobre o imperialismo, ok? Bem, então vamos projetar aqui a nossa tela, apresentar o nosso livro. Já ele vai aparecer aqui pra gente. Prontinho. Começando então a nossa apresentação. Bem, no nosso último encontro, nós deixamos um trabalhinho para casa. Vamos começar a nossa aula de hoje exatamente com a correção desse trabalho, ok? Página 296 e 297. Deixa eu ampliar um pouco mais aqui. É melhor. Bem, qual a base da política imperialista? Pessoal, a base da política imperialista é exatamente a dominação de um país mais rico e poderoso sobre outro mais frágil, economicamente, politicamente falando. Então, é sempre os interesses do mais forte sobressaindo sobre o país mais fraco. Número 2, o que é ideologia? E tinha essa definição em destaque, né, no nosso livro. Ideologia é o conjunto de ideias concebidas, né, criadas por um determinado grupo, tá? Representando uma forma específica de interpretar a sociedade em que, né, se está inserido. Ou seja, é a forma pelo qual um determinado grupo pensa. Então, pode ser uma ideologia política, uma ideologia religiosa, e por aí vai. Uma ideologia econômica, ok? 3. No contexto imperialista, qual era o objetivo das ideologias? Então, no contexto imperialista, as ideologias tinham a função de legitimar os avanços imperialistas, né? Então, as ideologias, elas serviam para justificar, né, as invasões europeias no continente africano, no continente asiático, por exemplo, ok? Explique o que é etnocentrismo. Então, etnocentrismo, desculpa, pessoal. Etnocentrismo é exatamente aquela visão, né? Na verdade, esse termo já surgiu para a gente lá no 6º ano. O etnocentrismo é julgar o outro, né? Basicamente, julgar o outro, tendo por base a sua própria cultura. Então, você coloca, né, a cultura de um grupo como uma cultura ideal, como a cultura correta, e todas as outras culturas que não se assemelham com aquela eleita, né, como a verdadeira, a correta, a melhor, vamos dizer assim, todas essas outras culturas são atrasadas, são selvagens, precisam ser civilizadas para poder chegar próximo ao ideal, né, que seria uma sociedade X escolhida, que no caso do imperialismo era a sociedade branca, europeia, cristã, ok? 5. Como podemos identificar essas ideias etnocêntricas? Bem, nós podemos identificar essas ideias etnocêntricas no positivismo, nós podemos identificar essas ideias etnocêntricas no... O livro bota aqui pra gente várias outras, no darwinismo social, né, do determinismo, e por aí vai. Todas essas ideologias, essas ideias são etnocêntricas, ok? São ideias que procuram não reconhecer o outro também como um ser cultural, sim como um ser inferior, porque não pertence ao mesmo grupo de uma cultura eleita como a verdadeira, vamos dizer assim. Bem, na página seguinte, né, que é a página 297, nós temos aqui uma charge, essa eu vou precisar diminuir para a gente poder analisar a charge toda. Bem, ficou bem pequenininho aqui na minha tela, vou ler aqui do livro, gente. Identifique, então, está pedindo para a gente observar a charge, né, seguir e depois responder as questões, letra A e B. Identifique os personagens e a maneira como eles foram representados na imagem. Então, aqui, claramente, nós temos aqui
povos africanos, né? Aqui parece asiáticos, né? Pelas feições do rosto. Esse aqui não dá para a gente identificar, né? E esse aqui, muito provavelmente, um europeu, né? Ele está até em tamanho maior, ele está até em destaque, exatamente para mostrar, né, essa superioridade dele. E ele está usando um uniforme militar, né, até para mostrar superioridade da força, né? E ele está aqui utilizando um instrumento que serve meio que para encantar, né, esses outros personagens, né? Que estão mal vestidos, ou então com roupas que o europeu poderia julgar primitivas, né? Então é como se o europeu dominasse esses outros povos, né? Ele elitizado, ele bem vestido, né? Essa é a imagem que passa. Letra B. O que a representação dessa charge pode indicar sobre o etnocentrismo europeu? Foi exatamente o que nós já conversamos aqui na número 5, né? Essa charge, ela pode transmitir a ideia de etnocentrismo europeu porque coloca exatamente esse personagem europeu como alguém civilizado, alguém bem vestido, alguém superior até pelo tamanho, né, o destaque que esse personagem recebe em relação aos outros 3 personagens. Um com vestes rasgadas, o outro com vestes tribais, né? Enquanto esse europeu está ali magnânimo, utilizando um instrumento musical que facilmente encantaria os outros. Bem, sendo assim, vamos entrar no nosso, na verdade, continuar, né, no conteúdo e entrar na aula de hoje, propriamente dito. Bem, deixa eu ampliar aqui de novo. Deixa eu preparar minha canetinha, porque teremos coisas para grifar. Bem, capitalismo, pessoal. O capitalismo, ele vai ser uma ideologia econômica, tá? E aqui tem uma definição bastante interessante. O sistema capitalista tem como pressuposto básico o direito à propriedade privada. Então, vamos grifar aqui, ó. Propriedade privada e o acúmulo de capital. Bem, o capitalismo ele vai ser a ideologia econômica, né, vamos dizer assim, né, adotada pelos países imperialistas, ok? É exatamente na busca por novos mercados consumidores que iriam gerar novos lucros que os países vão entrar na África, né, as potências imperialistas vão entrar na África, vão entrar na Ásia e vão repartir aquele território em áreas de influência. Isso está muito ligado ao imperialismo industrial. Como eu falei para vocês, não temos como separar a industrialização, a revolução industrial, do movimento imperialista. O imperialismo ele é uma consequência da revolução industrial, principalmente da segunda fase da revolução industrial, né? Quando ela vai se expandir para toda a Europa e vai começar a criar ali atritos entre os países por mercados consumidores. O mercado consumidor europeu vai se tornar escasso, eles vão precisar de novos locais, de novos mercados consumidores e também de novas matérias-primas, né? Então, aqui, ó, eles vão buscar isso na África, na Ásia e na Oceania. Aqui, ó, os países europeus buscam matérias-primas e mercados consumidores por meio da exploração e da colonização da África, da Ásia e da Oceania. Ok? A invenção também de novas máquinas, né? O trem, por exemplo, o trem ele vai ser uma marca do progresso europeu, né? O trem ele é uma máquina muito ligada ao positivismo, uma máquina que não pode ser parada, assim como o conhecimento, assim como a evolução, ela não pode ser parada. É difícil parar um trem. Bem, e aí começa, né, a dominação no continente africano
e a dominação no continente asiático, né? Eu gostaria que vocês marcassem, já está até marcado, na verdade, já está até em destaque, essa questão dos protetorados, né? Após essas conquistas militares, né, ou seja, da invasão desses territórios, os europeus se fixaram na região, formando vários protetorados, ok? E aí a definição de protetorado, pessoal, tá aqui, ó. Deixa eu marcar aqui, ó. Bem, o que é um protetorado? É um território que, embora tenha características de Estado independente, está submetido a uma potência imperialista, a qual deve tomar decisões políticas, econômicas e administrativas. Isso era extremamente comum. A Índia, por exemplo, vai ser um grande protetorado inglês. Vai se passar a ideia de que a Índia tem um governo próprio, mas não, né? Quem manda efetivamente são os ingleses, ok? Bem, após essas conquistas militares, né, estabelecem, então, protetorados. Representantes de países da Europa realizaram, então, a Conferência de Berlim, na Alemanha. E aí é extremamente importante que vocês entendam o que foi a Conferência de Berlim. A Conferência de Berlim é uma reunião que vai servir para estabelecer as regras para a demarcação das áreas de domínio de cada país europeu interessado nos territórios africanos. Essa divisão do continente pelas potências europeias ficou conhecida como Partilha da África. Então, pessoal, Conferência de Berlim é o momento em que os países europeus sentam para conversar e chegarem às regras de ocupação do continente africano. Por quê? Por que é necessário ter regras? Para que uma potência europeia não esbarre, né, nos interesses das outras e elas próprias acabem brigando. Né? Então, é uma tentativa ali de manter a diplomacia. Lógico que a gente sabe que mais tarde vai chegar a Primeira Guerra Mundial e essa diplomacia não vai funcionar muito bem. A dominação da Ásia, né, e também da Oceania, ela vai ocorrer desde, né, ali do século XVI, né, nós vamos ter colônias portuguesas em Goa, Macau, holandeses na Indonésia, por exemplo, mas sem dúvida nenhuma, com a dominação da China no século XIX, né, do império, do milenário império chinês, e também da Índia, e obviamente da Austrália, fica marcada a dominação europeia no continente asiático, também na Oceania, ok? A disputa entre as potências imperialistas ocorreu com grande violência, causando a morte de milhares de pessoas, né, nos países dominados, e as consequências são sentidas até os dias de hoje, né, principalmente no continente africano. Bem, aqui, pessoal, tem uma página que ela é bastante interessante. Esse texto ele precisa ser lido até mesmo como uma reflexão, né? O consumo de recursos naturais na atualidade. Um dos motivos para o imperialismo era exatamente conseguir novas matérias-primas. Então, os países europeus vão entrar nos continentes africano, asiático, também na Oceania, atrás de matérias-primas. Então, esses recursos vão ser devastados, né? E problemas ambientais gravíssimos começaram a ocorrer nesse momento, né? De industrialização muito forte e extração de recursos para alimentar essa indústria. E muitos desses problemas, né, nós ainda enfrentamos nos dias atuais. Então, essa página é uma página de reflexão muito importante, pessoal. E aqui nós temos um exercício, 2 páginas de exercício, página 302 e página 303. Esse exercício é para ser feito agora, pessoal, em aula. O esquema, né, vocês já sabem, vocês vão pausar esse vídeo, ok? Vão realizar essa atividade, vocês vão fazer essa atividade. Quando vocês terminarem de fazer essa atividade, vocês vão
reiniciar o vídeo, ou seja, vamos pausar e depois vamos dar o play, ok? E aí é o nosso momento de correção, vamos dizer assim. Então, pessoal, nesse exato momento, pausando o vídeo, ok? Até daqui a pouquinho. Bem, vocês pausaram o vídeo, fizeram a atividade e agora é o nosso momento de correção, ok? Temos aqui um texto, tá? Leia o texto a seguir e depois responda as questões. Então, as questões letra A, B, né, são baseadas nesse texto, né? Um texto que vai falar exatamente da questão da Revolução Industrial, né, do desenvolvimento dessas indústrias, né, do salto produtivo, enfim, do surgimento de usinas siderúrgicas e por aí vai. Bem, letra A. De acordo com o texto, qual foi a principal diferença entre a primeira e a segunda Revolução Industrial? Bem, ele vai dizer no texto, né, que a primeira teve ali origem, deu origem, né, às unidades produtivas relativamente modestas, relativamente pequenas. A gente sabe que a Revolução Industrial ela surge na Inglaterra e depois, aos poucos, ela vai se espalhando, né? O maquinário era limitado, tinha muita máquina de madeira, né? O número de trabalhadores também era reduzido, enquanto na segunda Revolução Industrial, né, com a questão do aço, do ferro, e com a Revolução Industrial se espalhando por mais países europeus, isso vai rolar um salto produtivo gigantesco, né, o que vai gerar complexos industriais, né, equipamentos sofisticados e, consequentemente, busca por novas tecnologias, novos recursos naturais, novos mercados consumidores, mais mão de obra, barata de preferência, e por aí vai. Bem, letra B. Deixa eu botar aqui. Quais foram as implicações diretas da escala da produção ocorrida na segunda Revolução Industrial? Bem, a segunda Revolução Industrial, ali do século XIX, ela é um momento do imperialismo. Então, de cara, ela vai gerar uma corrida por novas matérias-primas, por novos mercados, né, consumidores e, consequentemente, isso tudo vai dar origem a uma coisa chamada imperialismo. Ok, pessoal? Bem, vamos agora, então, para número 2. Deixa eu diminuir aqui, porque tem várias imagens. E aqui nós temos imagens de Manaus, tá? Brasil, do Ártico, de Pequim e de São Paulo. Então, temos duas imagens do Brasil e outras de outros locais do mundo. E aí está pedindo, né, para, com base nas análises das fotografias e em conhecimento sobre o assunto, escrever um texto sobre os impactos ambientais da industrialização nos dias atuais. Escreva também sobre os impactos na saúde humana, né? Aqui nós podemos ver, né, um garotinho com uma máscara, né, devido à poluição, é visível a poluição. Bem, essa é uma resposta pessoal, mas todos nós temos que analisar que tudo que é consumido gera resíduo. E aí? Estamos fazendo escolhas conscientes ou estamos consumindo apenas por consumir? Isso é uma reflexão pessoal, né? Será que eu não estou contribuindo para esse cenário? Né? Será que consumir da maneira que eu estou consumindo não está levando a esses desastres ambientais? Será que eu estou consumindo marcas que se preocupam com o meio ambiente? Então, essa número 2 realmente é uma reflexão individual. Bem, na página seguinte, nós... passei errado, peraí. Bem, agora nós vamos falar sobre resistência africana ao imperialismo. Pessoal, toda vez que tiver dominação, vai ter resistência. Dominação gera resistência. E aqui o livro vai
dá para gente, né? Deixa eu ampliar aqui. Alguns exemplos de resistência. E aí eu gostaria que vocês grifassem essa primeira parte, ó. O processo de colonização do século XIX, de modo geral, foi marcado pela violência e pela dominação dos povos africanos. Durante esse período, houve diversas formas de resistência para preservar as culturas africanas que estavam sendo modificadas pelas nações ocidentais. E aqui o livro vai eleger, né, algumas dessas rebeliões, né? Por exemplo, deixa eu aumentar aqui de novo. A rebelião Achante, né, que foi uma das principais reações contra o imperialismo britânico na África. Ela ocorreu ali no atual país de Gana, né, entre ali 1890 e 1900, né, 10 anos, aproximadamente 10 anos de resistência, né, de luta. Bem, para explorar, né, principalmente as riquezas naturais, né, os britânicos vão invadir, né, o território com estratégias de alianças aos chefes locais, porém, esses governos locais não tinham ali interesse de estabelecer alianças, e essa aliança foi forçada, né, por meio da força, colocavam essas pessoas de confiança da coroa. Então, os achantes se rebelaram, obviamente, né? Aqui, ó. Essa foi uma das principais causas da rebelião achante, cujo território foi invadido pelos ingleses em 1896, os quais exigiam que os habitantes se entregassem, né, após destituírem, ou seja, tirarem os líderes locais do governo. Nesse contexto, a rainha achante, olha o matriarcado, né, na África muito presente, o europeu de uma tradição totalmente patriarcal, né? Bem, ela passou então a incentivar seus guerreiros a resistir à invasão. Durante meses, né, eles travaram várias batalhas com os britânicos, terminando apenas em 1900, né? Então, de batalha mesmo, foram meses, mas de dominação, o começo da dominação começa ali, né, bem antes. A rainha ela foi capturada, deportada, mas sua coragem é lembrada até os dias atuais. Ela se tornou uma heroína, tá? E aqui nós teremos outros, né, exemplos. A resistência Nandi no atual Quênia, né? Eles tinham características de um sistema de aliança entre os clãs que fortaleciam ali a união militar entre eles, né? O interesse da Inglaterra era de construir ferrovias, né? Olha aí a imagem do trem, né, como símbolo desse imperialismo, dessa dominação. Só que esses povos não aceitavam, né, a construção de ferrovias no seu território, né, e resistiram, né, por cerca de 10 anos às investidas britânicas. Bem, o líder Nandi foi morto pelos britânicos, contribuindo para o enfraquecimento da resistência. Também tem a resistência etíope, né, contra os invasores italianos, né, que não são ingleses, né, são italianos. E aqui tem vários, né, exemplos de resistência. Do povo Zulu, né, que é uma das mais famosas, e tem aqui um texto bastante interessante, né, sobre a história do povo Zulu, né, o povo Zulu que lutou bravamente contra os britânicos na década de 1870, né, foram massacrados, infelizmente, mas resistiram até onde conseguiram. Bem, e aqui, agora, a resistência no continente asiático. Como eu falei, em todo local que tiver dominação, terá resistência. E aqui ele seleciona os movimentos mais famosos, né? A revolta dos cipaios, vamos falar sobre eles. E a guerra do ópio, né? As guerras do ópio. Bem, vamos começar aqui com os cipaios.
A coroa britânica, ela vai se estabelecer na Índia e vai obrigar os jovens indianos a participar do exército. Só que eles participavam do exército, né, britânico na Índia, mas sob comando dos oficiais britânicos que exploravam e humilhavam, né, esses jovens soldados. Questões religiosas também envolviam, né, a questão do hinduísmo e do islamismo, que era frequentemente desrespeitado. Também tem que falar, né, dos baixos salários, das péssimas condições que esses soldados viviam e eram tratados. Vai chegar um momento, né, eles se chamam cipaios, tá? Era um nome dado a essas tropas, que os cipaios, em 1857, com o apoio da população indiana, vai enfrentar as forças britânicas. O resultado foram milhares de mortes, tá? A princípio, ali as tropas indianas até vão ter algumas vitórias, mas o exército britânico, muito melhor armado, vai dominar a situação. E a revolta, né, ela vai mostrar à coroa britânica que a Companhia das Índias Orientais não tinham condições de administrar o território indiano, né? Então essa colônia vai passar a ser administrada por um vice-rei, né, nomeado pelo parlamento, ou seja, agora, depois da Guerra dos Cipais, a Inglaterra realmente vai reforçar a dominação na Índia, tá? E a Rainha Vitória foi proclamada, então, imperatriz da Índia, né? Enfim, vai consolidar ainda mais essa dominação. Vamos falar da Guerra do Ópio, né? O que é a Guerra do Ópio? O ópio, pessoal, é uma droga, tá? O ópio é uma substância alucinógena, extraída, né, feita a partir da papoula, que era plantado pelos ingleses na Índia, né? E o ópio ele saía da Índia e era revendido na China. A população chinesa rapidamente vai, né, se viciar, e o imperador chinês, né, por uma questão de saúde pública, vai proibir a venda do ópio, e isso não vai causar boa relação com a Inglaterra. Bem, e aí vai rolar a guerra do ópio. Nessa guerra, a Inglaterra, obviamente, vai, né, ganhar, vai obrigar os chineses a assinarem um tratado de Nanquim, que é humilhante, né, para a China. E aqui tem os pontos principais, como a abertura de 5 portos aos comércios britânicos, a entrega da ilha de Hong Kong, né, o pagamento de indenização aos comerciantes que tinham sido prejudicados, né, com o confisco do produto, né, pelo governo chinês, e a libertação de prisioneiros súditos britânicos. A Segunda Guerra do Ópio, né, vai durar ali de 58 a 60, e esse conflito tem início após a Inglaterra considerar que a China havia violado o Tratado de Nanquim, né, tendo a França como aliada. E aí, obviamente, ela vai vencer novamente os chineses, vão obrigar a assinar o Tratado de Tianjin, né, que decretava a abertura de 11 novos portos, ou seja, abria também um território a missionários cristãos, vai ter toda uma questão ali cultural, né, na China, fortíssima. E aí, pessoal, temos aqui mais atividades, ok? Então, o mesmo esquema da atividade anterior, vocês vão pausar esse vídeo, vão fazer a atividade. Quando vocês terminarem a atividade, vocês vão dar novamente o play, e aí teremos a correção, ok? Então, pausando. Vamos agora retornar, vocês pausaram o vídeo, fizeram a atividade, e agora é o nosso momento de correção, ok? Deixa eu preparar aqui a minha canetinha para a gente corrigir. Bem, sobre o texto abaixo, está pedindo para ser lido e para marcar um X na alternativa correta, né? Quem foi Iya Azatewa, autora desse discurso? Bem, líder indiana, rainha Shanti, rainha inglesa? A resposta correta é rainha Ashanti, que liderou a resistência de seu povo contra a dominação inglesa. E aí, na letra B, está perguntando a quem ela dirige sua fala, com quem ela está falando nesse texto.
Aos homens achantes, às mulheres achantes ou aos homens britânicos? Resposta correta são homens achantes. Ok? Na mensagem, ela afirma o quê? Ela afirma, pessoal, o seguinte: as mulheres achantes vão lutar contra a invasão britânica. Bem, quando e onde aconteceu a rebelião achante, né? A rebelião achante, ela ocorre ali na Costa do Ouro, atual Gana, tá? Entre os anos de 1890 e 1900, ok? O que motivou a rebelião achante? Ela foi motivada... Passou uma moto. Ela foi motivada pela deposição dos líderes tradicionais, né, do povo achante, por novos líderes escolhidos pelos britânicos. Isso vai causar revolta ali na população. Número 4 agora. O que favoreceu a resistência militar Nandi à invasão britânica no Quênia? Bem, os Nandis, né, eles tiveram como característica um sistema de aliança entre os clãs, né, o que vai favorecer o poder militar na região. Então, a questão dos clãs, né, essa união familiar é muito forte, muito importante nos reinos africanos, né? Vimos isso anteriormente já. Aqui nós temos um outro texto no número 5, e com base nele nós vamos responder a letra A, B e C. Qual país africano os italianos tentaram invadir em 1895? Resposta: Etiópia, ok? B. Como se chamava o rei que liderou a resistência africana? Bem, ele se chamava Menelik II, ok? Tem o nome dele aqui no texto. Não, tá no outro texto, tá no texto que fala exatamente sobre a questão da Etiópia, ok? Bem, vamos lá. C. Como ficou conhecida a batalha a qual o texto faz referência e quando ela ocorreu e quais foram as suas consequências? Bem, a Batalha de Adowa, ok? Ela vai ocorrer em 1896 e as consequências dessa batalha foram um massacre, né, das tropas italianas e a manutenção da independência da Etiópia. Então, a Etiópia é um caso, né, de que eles tiveram sucesso para expulsar esse europeu, né, esse invasor europeu. Aqui nós temos uma foto, né, do povo Zulu, tá? E essa é a resposta do número 1. Quem são as pessoas retratadas na fotografia? Eles são Zulus. Contra quem essas pessoas estavam lutando e por quê, né? Eles estavam lutando contra os britânicos que invadiram o reino Zulu. Bem, vamos agora para a última página, né, do exercício. Temos aqui mais um texto. Vamos lá. Número 7. Vai falar sobre a questão da revolta dos cipaios na Índia, né? Onde e quando ocorreu a revolta dos cipaios? Já respondemos, né? No norte da Índia, no ano de 1857. Ok? Quais foram os motivos dessas revoltas? Bem, as péssimas condições com quais os oficiais britânicos tratavam os soldados indianos chamados de cipaios, né? Péssimos soldos, por aí vai. De acordo com o texto, quais são as vertentes históricas a respeito desse tema? Ou seja, quais são ali as correntes históricas, né? A historiografia colonial vai defender que a revolta, né, dos cipaios foi apenas um motim, uma coisa ali local, né? Que a dominação da dominação britânica na Índia. Já a historiografia nacionalista, né, interpreta como um movimento progressista de heroísmo, né, de luta pela liberdade. Enfim, vamos lá. Número 8. O que deflagrou a Primeira Guerra do Ópio? O estopim, né, pessoal, da Primeira Guerra do Ópio foi a queima, né, de um carregamento da droga pelo governo chinês, né? Por isso, o governo chinês vai ser obrigado a indenizar os comerciantes ingleses.
E quais foram as consequências das guerras do ópio? Foi a abertura dos portos chineses, né, o comércio ocidental e a consolidação do imperialismo na China, né, no imperialismo britânico na Índia e na China, nos dois, né, ali. Bem, agora, pessoal, o capítulo está finalizado, ok? Finalizamos esse conteúdo importantíssimo, que é imperialismo. Deixa eu retornar aqui para a nossa imagem, né? Para eu poder me despedir de vocês. E até o nosso próximo encontro. E aí, galerinha? Tchau, tchau.